Hola, hola, queridos alumnos, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camus y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el espanhol. Agora, classe 22, revisão e avaliação. Então, listos para um repasso? Vamos empezar. Hola, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra clase, empezando nuestro repaso con el primer contenido, los heterotônicos. Então, para começar, esse nosso momento de revisão, nosso primeiro conteúdo, heterotônico. Observem aqui que nós temos uma divisão dos nomes. Em vermelho, nós temos hetero, e amarelo, nós temos tônico, que vai significar diferente, distinto, E o tônico relativo à tonicidade. Ou seja, palavras heterotônicas são palavras que possuem tonicidades diferentes. Como assim, professora, tonicidades diferentes? Quando nós estamos falando de certa palavra heterotônica no espanhol, a sílaba tônica dela no português é em outra posição, ela é diferente. E aí vamos ver alguns exemplos para vocês compreenderem esse conceito. Então, observem aqui em los ejemplos de palavras heterotônicas. Na nossa primeira coluna, nós temos português. Observem que algumas sílabas estão aí, destacadas de vermelho. E ao lado nós temos espanhol. E outras sílabas também estão destacadas. Vamos fazer aqui uma comparação. No português eu digo periferia. No espanhol essa palavra é periferia. Eu tenho limite no português e límite no espanhol. Eu tenho alguém no português e tenho alguém no espanhol. Eu tenho herói no português e tenho herói no espanhol. Medíocre no português e mediocre no espanhol. Então, isso aqui são exemplos de palavras heterotônicas, Aquele conceito de mudança de tonicidade. Aqui, por exemplo, no limite, a minha sílaba tônica está no mi e no espanhol está no li. São palavras que, observem, se escrevem de forma igual, que a gente tem só a diferença do acento, ou de forma muito parecida e que significam exatamente a mesma coisa, tá? Então, limite e límite significa o limite, Até onde algo pode acontecer ou pode estar, Significa exatamente a mesma coisa, mas possuem sílabas em posições diferentes. Então, isso são palavras heterotônicas, tá bom? E aí, saindo desse primeiro conteúdo, mais simples, tranquilinho, vamos ao verbo, Chegamos ao pretérito indefinido irregular. Então, aqui nós vamos nos ater aos verbos irregulares, tá bom? Nós vamos nos ater aos verbos irregulares. O pretérito indefinido se utiliza para expressar acciones passadas. Se utiliza fundamentalmente para expressar. Se estamos falando de pretérito, estamos falando de passado, E aqui nós temos 4 momentos em que a gente pode utilizar esse pretérito indefinido. O primeiro momento são com acciones passadas pontuais. Por exemplo, hace un par de meses fui a Bariloche. Ou seja, nós sabemos exatamente quando essa ação aconteceu no passado. Quando foi? Hace un par, de meses. Então, aconteceu há mais ou menos 2 meses. Depois, nós vamos ter acciones sucessivas. Por exemplo, não quiso entender lo que me hizo e nuestro amor se apagou. Então, no quiso, aqui temos um verbo irregular, no hizo irregular também, ações sucessivas. Várias coisas aconteceram no passado, foi uma sucessão de ações, tá bom? E aí vamos ter também acciones pasadas de las que se conoce su principio y
fin. Por ejemplo, fui el viernes temprano e estuve allá hasta el domingo por la mañana. Então, quando a gente sabe que aquela ação passada, nós sabemos exatamente onde ela começa e onde ela termina, nós vamos aí utilizar esse pretérito indefinido. Então, aqui eu digo que eu fui na sexta-feira cedo e eu fiquei lá, né, estive lá até o domingo de manhã. Então, vai ser o início e o fim dessa ação. Depois eu tenho ações passadas que ocorrem de forma repentina. Por exemplo, el sábado por la noche se puso a llover muchísimo de repente. Então, uma ação repentina. Do nada começou a chover. Mas, professora, como que eu posso formar esse pretérito indefinido irregular? Então, para começar, nós vamos dividir esses verbos irregulares em 3 grupos. Primeiro grupo, verbos com raiz irregular. Segundo, verbos com câmbio de vocal. E terceiro, verbos totalmente irregulares. Iniciamos com os verbos com raiz irregular. Então, raiz irregular é a nossa primeira irregularidade. São aqueles em los que se modifica toda a raiz. Compreende a maioria de los verbos irregulares em pretérito indefinido. Ou seja, os verbos com a raiz irregular são a maioria dos verbos irregulares, né, do pretérito indefinido. Isso quer dizer que vai ter uma irregularidade em toda a raiz. Vamos observar aqui. Primeiro, nós temos as desinências, né, do pretérito indefinido irregular. E aqui nós temos 2 exemplos de verbo. Verbo decir, observem que tem um asterisco porque nós temos uma pequena particularidade nesse verbo e temos o verbo estar. Quando eu falo de verbo de raiz irregular, eu tenho que observar a raiz, o radical desse verbo. Se eu tiro a terminação, né, teoricamente sobra para mim a raiz desse verbo. Mas quando nós vamos observar a composição da conjugação desses 2 verbos, a gente observa que a raiz, ela muda, não é verdade? Então, no verbo decir, a raiz seria DEC, mas aqui a raiz é DIJ, ou seja, uma raiz completamente irregular. No estar, a raiz seria EST, mas quando a gente observa, a raiz é EST, UV, né? Fica bem grandinho. Então, essa raiz muda completamente. Feito, né? Colocado aí toda essa a raiz, né, de forma irregular, a gente adiciona aí as desinências e esse verbo fica completamente conjugado. Então, a diferença aqui nas desinências, se vocês observarem, na terceira pessoa do plural, eu tenho eram, enquanto no verbo estar, eu tenho ieron. Por quê? Porque verbos decir, verbo traer e verbos terminados em docir, a gente não tem a presença desse izinho aqui. Então, fica eram ao invés de ieron. Então, essa é a primeira irregularidade. São os verbos com raiz irregular, são a maioria dos verbos, né? Então, vamos precisar nos atentar a essa raiz de fato irregular. O segundo são os verbos com câmbio de vocal. Então, câmbio de vocal a gente já vai perceber aí que é uma mudança na vogal. Então, são verbos de terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em IR, tá bom? Aqui, ó, verbos terminados em IR, que tiene E o O en la última sílaba de la raíz. La irregularidad solo ocurre en las terceras personas, tanto, né, do singular quanto do plural. Então, aqui, de forma resumida, essas irregularidades no câmbio de vocal, elas vão se dar somente nas terceiras pessoas dos verbos terminados em IR, se tiver E ou O na última sílaba, né? Então, aquele que tiver E vai se transformar em I e aquele que tiver O vai se transformar em U. E temos também os verbos como ouvir e ler,
que nós vamos ter essa terminação convertida em yer, nas terceiras pessoas. E aí nós temos aqui os verbos que são totalmente irregulares, tá bom? Que são a nossa terceira irregularidade do pretérito indefinido. Então, se vocês observarem, não há uma regra, eles não seguem, né, nenhuma. Então, nós temos 3 verbos somente, verbo dar, ser e ir. E aqui na coluna do meio nós temos o verbo dar, di, diste, dio, dimos, distes, dieron, completamente irregular, né, não tem nenhuma estrutura. E temos o ser e o ir que se conjugam exatamente da mesma forma, ficando fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes e fueram. Então, eu aprendendo o verbo ser, eu já aprendo o verbo ir. Se vocês observarem, por exemplo, o verbo ser e o ir, ele nem tem resquício da raiz original. Ele é completamente irregular. E aí, saindo do universo dos verbos, agora, né, sai do verbo e chega no advérbio. E o que é isso, um advérbio? Vamos ver? Então, isso um advérbio é uma palavra que descreve um verbo. Então, aqui ele está descrevendo um verbo, né? Ou um adjetivo, ou até mesmo outro advérbio. Então, os advérbios respondem às perguntas quando, onde, como e hasta que ponto. E nós temos vários tipos de verbos, tá bom? Nós temos diversos tipos de advérbios. E vamos a estudar 7 tipos de advérbios, que a diferença de los adjetivos são invariáveis, ou seja, os advérbios não mudam. É decir, não cambia segundo seu gênero e número. Então, ele não vai nem para o plural, nem para o feminino, masculino. Ele é invariável, tá bom? Então, todos os advérbios, eles são invariáveis. E nós vamos verificar aqui os 7 grupos dos advérbios. Vamos dar uma espiadinha. Então, vamos ter advérbios de lugar, de tempo, de modo, de cantidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Agora vamos ver de pertinho cada um desses grupos de advérbios. Então, eu tenho o primeiro de tempo, que ele vai sempre me responder a pergunta quando, tá bom? E aí eu tenho vários exemplos aqui no nosso grupo. Ahora, tarde, hoy, ayer, já, después, nunca, siempre, todavía, mientras. Nosso exemplo, las estrellas siempre brilham. Então, quando elas brilham, né? Quando? Sempre. Temos aí nosso advérbio de modo, que vai responder a pergunta como. Então, todos os advérbios terminados em mente, também despacio, bien, peor, mejor, assim, apenas. Então, las estrellas brilham constantemente. Como que elas brilham? Constantemente. Temos lugar, por exemplo, acá, aqui, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, alrededor, etc. Então, las estrellas brilham lejos. Donde elas brilham? Lejos, ou seja, longe. Temos também advérbio de quantidade, muy, mucho, pouco, casi, demasiado, mais, menos, tanto e tan. Por exemplo, as estrelas brilham tanto. Quanto, né? Quanto que essas estrelas brilham? Tanto, ou seja, muito. Temos também advérbios de negação. Tanto no advérbio de negação, que significa negação, dúvida, que significa dúvida, e de afirmação, a gente pergunta, é certo? Então, por exemplo, lá na negação, la estrella no brilla más. Olha aqui a presença do não. Na de dúvida, né? Advérbios de dúvida, la estrella tal vez no brilla. Então, talvez ela não vá brilhar. E de afirmação, la estrella sí brilha. Então, ele afirma que essa estrela vai brilhar. Então, são 7 grupos de advérbios, cada um com as suas particularidades. E aí, saindo dos advérbios, a gente chega rapidinho no texto descritivo. Então, nós temos aqui uma imagem que, se nós pudéssemos, nós poderíamos descrever muitas coisas que nós estamos vendo, não é verdade? Então, leitura e interpretação de textos no texto descritivo. Vamos ver a estrutura de um texto descritivo, tá bom?
Entonces, a pesar de que el autor es quien define qué tipo de estrutura elige, né, para montar o seu texto, esse texto ele deve conter 3 pontos. O primeiro, la explicación del tema que se quiere presentar, la caracterización del objeto, ou da pessoa, ou do tema, né? E os exemplos que completem a ideia general. E aqui nós temos, meus amores, alguns tipos de descrição. 2 tipos de descrição para a gente utilizar aí nos textos descritivos. O primeiro é a descrição técnica, que nós vamos sempre comparar a la literária. Na descrição técnica, ela é uma descrição objetiva, tá bom? Tem ausência de emoção e daqueles valores mais pessoais, ou seja, se descreve com imparcialidade, com claridade e precisão as características do descrito. Sua finalidade é ser prática, né? E, em contrapartida, vamos ter a literária, que é uma descrição subjetiva. O autor não pretende a exactitud, sino a impressão que lhe transmite o objeto descrito. Contém uma grande carga subjetiva e sua finalidade suele ser estética. Então, a gente tem essa comparação nos tipos de descrição. Vamos ver as características para a gente entender um pouquinho melhor. Na técnica, a gente vai utilizar sempre uma linguagem denotativa, cheia de tecnicismo, né? Temos uma ordem lógica, o uso do presente, né? E precisa ser um léxico mais preciso. Na literária, a gente já tem o uso do conotativo. E aqui já vai ter a presença de adjetivos, já é uma forma mais subjetiva. A gente vai utilizar muitos recursos retóricos e tudo mais, tá bom? E aí, para a gente compreender essa diferença, né, de descrição técnica e de descrição literária, nós vamos ler alguns textos, alguns exemplos, para a gente entender como se usa na prática essa diferença, né, de linguajar. Então, na descrição técnica, nós vamos aí usar, né, o denotativo, uma parte mais técnica mesmo, nós vamos ler aqui juntinhos o nosso texto, que diz assim: el género rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos, generalmente espinosos y floridos, representantes principales de la familia de las rosáceas. Se denomina rosa la flor de los miembros de este género y rosal a la planta. El número de especies ronda las 100. Então, aqui no nosso primeiro texto, na descrição técnica, né, a gente está vendo aqui a parte mais técnica da explicação do que é uma rosa, a flor. Em contrapartida, a gente vai ter o literário, que aí a gente já tem a presença de um texto muito mais literário, né? Que diz: las rosas son flores de una belleza única, sus pétalos suaves, vienen colores como el rojo e blanco. Então, aqui ele vai descrevendo essa flor, essas rosas, que a gente acabou de conhecer o conceito de forma mais técnica, de um jeito mais literário, né? De um jeito mais poético, né? Então, nós temos aqui essa diferença entre o técnico e o literário, tá bom? Então, de forma técnica e também de forma literária. Saindo dessas características, nós temos alguns exemplos, né, de como nós podemos fazer essas descrições. Então, nós vamos dar uma olhadinha em 4 exemplos, tá bom? Nós temos primeiro a prosopografia, o retrato, a etopeia, o autorretrato, a caricatura e a topografia. Então, vendo de pertinho aqui a prosopografia, vai ser a descrição da pessoa na sua fisionomia. Então, a gente vai falar sobre as características externas dessa pessoa. Então, um texto de prosopografia descreve, né, a fisionomia de uma pessoa. E aí nós temos o retrato, que vai ser aquela descrição minuciosa, tanto do aspecto físico da pessoa, quanto das qualidades morais daquela pessoa.
Em seguida, nós temos la etopeia, que vai ser a descrição do caráter, das ações e dos costumes, né, daquela pessoa. Temos também la topografia, que aí já não é descrição de pessoas, é descrição de lugares e de paisagens. Na caricatura, a gente tem o uso, né, dos recursos de linguagem para exagerar as características daquela pessoa, sempre com uma intenção mais humorística. E, por fim, o autorretrato, que é a descrição que uma pessoa pode fazer sobre si mesma, né? Então, são essas 6 características aí que a gente pode utilizar, né, para descrever um texto, fazer um texto descritivo. Então, meus amores, nós finalizamos esse momento de nosso repasso agora e nos vemos na próxima classe. Então, hasta luego.